Bom dia, oitavo ano. Hoje, a nossa live vai ser sobre correção de exercícios. A partir de agora, ela está sendo gravada, tá? Acompanhe para mim. Nós vamos começar lá pelo nosso caderno de atividades. As questões que não dá tempo de eu terminar de corrigir com vocês aqui, eu vou colocar o gabarito dessas questões lá no campo de atividades do portal Positivo On, para a gente ganhar mais tempo, tá bom? Então, vamos juntos? Vamos começar aí. Vou compartilhar aqui com vocês. Coloquem para mim já a sequência da questão 18 que vocês encontraram, por gentileza. Sempre mandando no particular, o nosso combinado de sempre. Questão 18, lá na página 12. Que fala sobre os métodos contraceptivos. Muito bem, Matheus. Boa, Raquel, isso aí. Show, todo mundo acertando, então vou colocar, para dar uma adiantada. Alguma dúvida nessa questão? Ou foi tranquilinho? Próxima, questão 19, qual sequência vocês encontraram também? Pode colocar para mim. Muito bem, Maria, Matheus, Julie. Fácil, hein? Essas questões que são mais de completar, questões mais objetivas, fica mais rápido da gente corrigir. Aí, dando tempo, a gente faz tudo, tá? Questão 20, qual letrinha? Não. É anel vaginal. Vocês estão confundindo com diafragma. Ele é um anel com espermicida. Aliás, um anel com hormônios. Então, ele não tampa toda a entrada do canal vaginal, não. Qual seria? Não, não é espermicida, não. Desculpa. É hormônio mesmo. Funciona como se fosse a pílula. Isso aí, letra B. Vocês leram? Porque olha como é que está dizendo aqui, ó. O anel vaginal é um tipo de método contraceptivo em forma de anel, com cerca de 5 centímetros, que é feito de silicone flexível, que é inserido na vagina, de forma a impedir a ovulação e a gestação através da liberação gradual de hormônios. Quando vocês viram o desenho, vocês confundiram com o diafragma e já marcaram a letra A. Já pensou se fosse uma questão? E olha lá, ó, questão da Olimpíada Brasileira de Biologia. Iriam errar uma questão boba, né? Que tá falando ali, ó. Liberação gradual de hormônio. A imagem nos faz lembrar o diafragma. Foi por isso que vocês erraram. Questão 21, qual letra? Dá uma lida de novo, né? Já que vocês não tinham prestado atenção, vocês vão errar 21 também. Se vocês... Dá uma lida de novo. Tá errada essa que vocês estão colocando aí. O uso do anel vaginal pode ser comparado ao de preservativos, uma vez que ambos não. Tá tudo no texto. Olha o texto. Quando utilizado corretamente, este método anticoncepcional tem uma eficiência superior a 99%, sendo semelhante ao preservativo,
ao evitar uma gravidez indesejada. Então, tá falando de quê? Da sua eficiência. Letra B. Certeza absoluta que ninguém leu o texto. Né? Confessa para mim. Então, letrinha B e letrinha B. Agora, hein? Verdadeiro ou falso? Uma possível queda na incidência de infecções sexualmente transmissíveis pode ser relacionada ao uso de métodos de contracepção, como a pílula e o diafragma. Falso, completamente falso. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A deferentectomia e a ligadura tubária são métodos anticoncepcionais cirúrgicos. Verdadeiro. Por ter grande duração, o DIU é uma alternativa viável para prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Falso. As ISTs, como o próprio nome já diz, são aquelas infecções transmitidas exclusivamente nas relações sexuais. E aí, falso ou verdadeiro? Falso, tanto é que por isso que mudou de nome, não é isso? Porque antes eram doenças sexualmente transmissíveis e agora são infecções que podem ser transmitidas na relação sexual, mas que também pode ser transmitida de outra forma, tá? O que realmente importa na prevenção de uma gravidez não planejada são apenas os métodos anticoncepcionais hormonais. É isso aí? Não, né? Nós temos que também se preocupar com as ISTs. Algumas IST apresentam outras vias de contágio, além da transmissão por relação sexual desprotegida. E aí? Verdadeiro. A escolha do melhor método anticoncepcional deve ser preferencialmente realizada em conjunto pelo casal, com o auxílio de um profissional de saúde. Verdadeiríssimo. Aqui tem as justificativas das que estão falsas. Se vocês quiserem colocar, fiquem à vontade. Pronto? Enquanto vocês vão copiando, eu vou lendo aqui. Considere que o texto a seguir foi retirado de um suposto artigo de jornal a respeito de métodos contraceptivos. Leia com atenção e se posicione contra ou a favor, argumentando sobre o assunto. A escolha do método contraceptivo é de responsabilidade da mulher, pois, com exceção do preservativo masculino, os métodos agem todos no corpo da mulher. Além disso, é ela quem engravida. E aí, turma, o que vocês acham a respeito dessa fala? Vocês concordam, discordam? Fala para mim aí. Quem gostaria de falar no microfone? Quer falar no microfone, Júlia? Matheus discorda, Júlia discorda. Graças a Deus que vocês discordam. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu coloquei que discordo, pois essa decisão deve ser realizada pelo casal em conjunto, optando pela melhor forma para ambos. Excelente. Matheus, quer falar, Matheus, por que você discorda? Sim, gostaria. Pode falar. Bom dia, professora. Bom dia. Sobre a questão da escolha de métodos contraceptivos, não é apenas da mulher, sendo que ela teria que escolher a criminalidade. Creio que seja a escolha do casal em si, ele adotar algum método contraceptivo na questão do ato. Com certeza. Caso contrário, pode haver outro problema. Gravidez indesejada, doença, contra doença. Mas contemporâneo é uma questão. Tenta falar um pouquinho mais alto, Matheus. Tá baixa a sua voz? Oi, desculpa, o microfone está quase do outro lado da casa. Está escutando agora? Agora melhorou. Então, eu tenho uma pergunta sobre a questão. Aham. Se por um acaso o casal não decide usar, mas, não sei, algum dos dois decide mudar de ideia, um homem ou uma mulher, e acaba usando,
Isso pode definir diretamente, por exemplo, só um pode contrair a doença ou vai servir para ambos? Não, se tiver o contato, né, físico, né, se a pessoa, vamos supor que a pessoa esteja contaminada e se só uma pessoa estiver usando, você fala no caso do uso da camisinha? Camisinha, pode ser camisinha. Então, a camisinha, ela vai estar prevenindo os dois. Porque só uma pessoa que usa camisinha não pode usar a camisinha masculina e feminina junto. Então, por exemplo, se o homem está usando a camisinha, ele está trazendo proteção para os dois. Tá? Entendi. Agora, uma fala que foi assim muito agressiva nesse texto, né? É que ele fala assim: além disso, é só a mulher que engravida, né? Se a gente parar para analisar, foi uma fala extremamente machista. E, turma, a gente escuta muito disso mesmo. Tipo assim, gente, quem tem que se preocupar é a mulher, porque ela que vai engravidar, ela que vai carregar o menino por 9 meses, entendeu? Pelo amor de Deus, a responsabilidade do filho é do casal, né? Fora a DST. Então, não. Por muitas vezes, realmente, a responsabilidade de uso dos métodos contraceptivos fica muito por conta da mulher, né? Infelizmente, isso acontece por conta de uma visão muito machista em relação à relação sexual, mas é responsabilidade com toda certeza do casal. Tá bom? Gostei de ver a resposta de vocês. Questão 24. Assinale o ou os métodos contraceptivos que previnem a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. Qual ou quais desses métodos aí previne de DST? Fala para mim. Única e exclusivamente, né? Muito bem, a camisinha. Todos os outros não previnem de doenças, são apenas métodos contraceptivos, ok? Muito bem. Agora, segundo o método da tabelinha, para evitar a gravidez, não se deve ter relações sexuais em alguns dias do mês. Considerando que a ovulação é influenciada por fatores hormonais, explique por que esse método não é considerado muito eficiente. Quem gostaria de responder ele? Esse aí. Método da tabelinha. Por que eu não posso considerar? Pode falar, Júlia. Eu coloquei que porque o ciclo menstrual da mulher pode sofrer alterações indesejadas, provocando risco de gravidez. Com certeza. A própria enunciado diz, né, que já tem várias situações que influenciam a situação do ciclo menstrual. Então, assim, é completamente arriscado, né? Então, ó, a ovulação pode não acontecer no dia previsto, mudando os dias completamente, certo? Além do mais, o método se aplica apenas a ciclos menstruais que têm um período constante, que é muito difícil acontecer entre mulheres, tá? Show de bola. Agora vamos lá, hein? Essa questão eu quero só ver. Considerando um ciclo de 28 dias, indique qual o provável dia de ocorrer ovulação e assinale com X os dias do mês em que não deve ter relação sexual. Olha lá. A mulher menstruou no primeiro dia aí, foi no domingo, ó, dia 1º. Provavelmente, qual dia que ela vai estar ovulando? Ovulação. Fala para mim. Fala aí na tabelinha, qual dia que vocês marcaram? 14. Certo? 14, exatamente. Ovulação. Qual período fértil? De quando a quando? Vocês teriam que marcar quais os dias aí? De 11 a 17. Aí vocês marcam no calendário, tá? Ó, olha lá o calendário, o que vocês têm que fazer. Dia 14, vocês vão falar que a mulher tá ovulando. E nos dias que vocês marcarem o xizinho aqui, ó, ela estará no período fértil. Gostei de ver, hein?
Geralmente os alunos erram muito isso, não vão errar isso não. Menstruou, primeiro dia, conta 14 dias. Nesse 14º dia, provavelmente a mulher estará ovulando. 3 dias antes e 3 dias depois desse 14º, período fértil. Reforcei mesmo. É isso aí, eu bato na tecla. Porque esse papo de que engravidou sem saber, não sabia que eu estava no meu período fértil. Meus alunos não vão ter esse papo, não. Certo? Isso. Se a ovulação de uma mulher ocorrer todos os meses entre o 14º e o 16º dia, e ela tiver uma relação sexual no 19º do seu ciclo, ela corre o risco de engravidar? E aí? Se a ovulação de uma mulher ocorrer todos os meses, entre o 14º e o 16º, corre o risco. Que se ela ovular aqui no 16º, aqui no 19º, ela ainda vai estar no período fértil. Período, é isso aí. Sabe por quê? Ela está no período fértil. Eu estou falando que ela está ovulando. Por isso que a gente sempre tem que colocar esses 3 dias antes, 3 dias depois. Certo? E isso, turma, a gente tem que lembrar por que esse período? Porque o espermatozoide, ele fica vivo dentro do corpo da mulher por até 72 horas. Então, vamos supor que até aqui no dia 18 ela não tinha ovulado. Ela teve relação sexual aqui no dia 17, certo? O homem não usou camisinha, ejaculou dentro do útero da mulher. Dia 17. Ela ovulou aqui, dia 18. Tem espermatozoide vivo aqui ainda. Certo? Por isso que a gente contabiliza 3 dias antes e 3 dias depois. Na verdade, esse método não é nem um pouco seguro, né? Muito pelo contrário. Vamos fazer a página 15 juntos? Deixa eu ver que horas. Dá tempo. Façam lá a questão 26. Quando vocês forem fazendo, vai colocando a resposta para mim, tá? Qual o nome das estruturas, né, que cirurgicamente é feito o corte nos homens e nas mulheres? Nos homens, ducto deferente, muito bem. Nas mulheres, e nas mulheres, tubo uterina. E o corte ele deve ser feito aqui, ó. Vocês podem colocar aí no desenho de vocês, tá? Ducto deferente aqui, tubo uterina aqui, certo? Vamos lá agora, hein? Questão 27. Os métodos cirúrgicos, deferenctectomia e ligadura tubária, funcionam impedindo fisicamente que os gametas se encontrem. Quais métodos contraceptivos a seguir desempenham a mesma função? Impede que os gametas se encontrem, funcionam como barreira. Qual vocês colocariam? Qual letrinha? Letra? Certo? Tabelinha? Mas tem que ser os dois. Os dois. Letra D. A camisinha, né, que não vai deixar o espermatozoide sair de dentro da camisinha. E o diafragma, que funciona como aquela tampa que fica aqui na entrada do útero. Método de barreira. Então, não vai deixar o espermatozoide encontrar com o ovócito. Então, letra D.
Agora, hein, vocês assistiram, turma, a aula que eu coloquei para vocês do positivo sobre DSTs? Que fala sobre métodos DSTs, assistiram direitinho? Show! Quem não assistiu, eu gostaria que assistisse, tá? É muito importante conhecer, né, essas doenças. Qual letra vocês marcariam aí na questão 28? Ó, diversas doenças podem afetar o ser humano e algumas podem trazer sérios comprometimentos ao sistema genital, afetar a fertilidade ou a saúde geral do homem ou da mulher. No quadro abaixo são apresentadas doenças com seus respectivos agentes causais. Identifique aquelas que são sexualmente transmissíveis. Qual que seria? Aí tem que ter assistido a aula. Letrinha. Ah, vocês estão fazendo ainda, né? Vou esperar. Muito bem. Letra A. Blenorragia, sífilis e tricomoníase. Nossa próxima unidade, nós vamos falar de bactérias, de protozoários, fungos, tá? Agora, 29. Nós vamos falar o que é tricomoníase, tá? Que fala do reino protista, lá na frente, quando formos falar, eu vou repetir para vocês. Ó, essa 21, vocês podem ir indo por eliminação também. Sífilis é qual? Deixa eu ver. Maria já colocou a sequência toda. Muito bem, Maria. Maria Chagas. Essa aí tá mais fácil, né? Boa. Show. Sei de ver. Vamos agora. Aqui, nós vamos falar de algumas questões, né, que eu falei com vocês nas aulas anteriores em relação aos índices, né, de pessoas que estão portando o vírus HIV. Então, olha lá. O quadro a seguir apresenta dados de 2017, com o número aproximado das pessoas no mundo vivendo com HIV. Das que contraíram novas infecções, das que morreram devido à AIDS e também daquelas com acesso ao tratamento do HIV. Vamos lá. Primeiro, em relação aos termos. Portar o vírus HIV é diferente de ter AIDS, tá? AIDS é quando nós estamos num estágio muito evoluído da doença. Então, é a doença, né, num estágio mais avançado. Quando a pessoa portou o vírus HIV, mas ela faz o tratamento, ela não chega, hoje em dia, a ter AIDS, tá? Aquilo que nós vimos lá atrás, na época de Cazuza, na década de 80, né, é porque não se tinha um tratamento específico para essa doença. Então, hoje, muitas pessoas convivem com o vírus HIV, só que, infelizmente, são escravas de medicamentos. Por isso que o que nós temos que fazer é evitar, né, de qualquer forma, uma contaminação com uma doença desse tipo, que você se torna escravo, refém de medicamento, tá? Mas a qualidade de vida de pessoas que portavam HIV na década de 80 para atualmente é completamente diferente, porque existe um avanço muito grande da ciência em relação a isso. Ainda não temos uma cura exatamente, né, desse vírus, tá? O HIV, Matheus, ele é contraído. Não assistiu a aula, né?
por relações sexuais e contato direto com mucosas e sangue. Então, por exemplo, se uma pessoa portar HIV e tiver contato direto sangue com sangue, ocorre a contaminação. Um abraço não transmite HIV, um beijo não transmite HIV, tá? Inclusive, isso é questão também de muito preconceito, né? As pessoas acham que o HIV, se encostar na pessoa que tem o vírus, você está contaminado. Não é bem assim que funciona, tá? Isso é algo que tem que ser muito bem trabalhado, tá? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos em relação ao número mundial. Pessoas vivendo com HIV, tá? Então, ó, eu tenho número total, 36,9 milhões, tá? Novas infecções, um total de 1.800 milhões. Idade, 15 anos ou mais, 1,6 e de 14 para baixo, 180. Então, prestem atenção. Já vamos interpretar os dados aqui. O público-alvo, né, de contaminação é de 15 anos ou mais. Mortes relacionadas à AIDS, 940 mil. Pessoas com acesso ao tratamento, 21,7 milhões de pessoas. Se a gente parar para analisar, né, se eu contabilizar, por exemplo, o grau de letalidade do coronavírus, por exemplo, é muito maior do que uma pessoa com HIV, tá? Por quê? Porque hoje nós já temos um controle dessa doença, diferente do coronavírus. Pode ser que futuramente a gente consiga ter esse controle, se Deus quiser, desse vírus. Se Deus quiser, teremos, tá? Mas isso eu preciso da ciência evoluindo, tá? Mais da metade tem acesso ao tratamento. Só que tem que entender uma coisa, turma. Hoje, eu estou falando para crianças que não portam esse vírus, certo? Então, qual é o meu papel como professora? Mostrar para vocês que existem formas de nos protegermos, por exemplo, o uso do preservativo, para não contrair uma doença desse tipo, certo? Mas, se eu estiver falando para pessoas que portam o vírus, eu preciso mostrar para essa pessoa que hoje é possível ter uma qualidade de vida melhor do que lá na década de 80 por conta do avanço da ciência, tá? Muita coisa já caiu por terra em relação ao HIV, tá? Então, por exemplo, igual vocês colocaram aí, professora, é uma minoria que não tem acesso. Sim, mas, por exemplo, existe um custo muito elevado, né, para a economia mundial de produzir esse tipo de medicamento. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado para evitar esse tipo de situação. Arthur, os meninos colocaram assim, professora, vocês estão vendo vocês colocando aqui no bate-papo, né? Uma minoria não tem, pois é, né? São aqueles que talvez nem sabem que tem a doença. E também, turma, às vezes nós temos que considerar países que não têm realmente a estrutura que, por exemplo, o nosso país tem, tá? Então, tem isso também, bom? Então, vamos lá. Segundo o quadro, existem 36,9 milhões de pessoas vivendo com HIV. Qual a diferença entre pessoas que vivem com HIV e aquelas que têm AIDS? Foi o que eu acabei de falar com vocês. Ó, até colocar para vocês aqui. Na aula, com certeza, foi abordado isso, né? Na aula do positivo. HIV é uma infecção viral, ou seja, ter HIV é ter o vírus no organismo, tá? Ter AIDS é a manifestação da doença, ou seja, o vírus age no organismo prejudicando o sistema imunológico, deixando a pessoa vulnerável a doenças oportunistas. Quando não se faz o tratamento, quando a pessoa não faz o controle da quantidade, né, que a gente chama de taxa viral do organismo, esse vírus ele é extremamente agressivo, porque ele atinge o nosso sistema imunológico. Então, o que vai acontecer? Ele vai destruir as nossas células de defesa. Então, o seu organismo ele fica com as portas abertas para qualquer infecção. Muitas vezes, vocês colocaram aí, eu observei, a pessoa só vai descobrir que está portando o vírus HIV quando ela pega uma infecção e não consegue se curar. Aí ela vai fazer o exame para o HIV, ela tem o vírus. Ou seja, ela está evoluindo para AIDS porque ela nem sabia que ela tinha esse vírus. Entendeu?
Então, assim, isso é de extrema importância. Pessoas que têm relação sexual ativa com mais de um parceiro sexual, por exemplo. Nós sabemos que isso é a realidade de muitas pessoas. Tem que fazer o exame de HIV periodicamente, para saber se no meio de uma relação sexual dessa houve ou não a contaminação, tá? A tia Fê colocou aqui uma ideia muito interessante. Eu não tenho condição de ir lá fazer o exame para saber se eu porto ou não porto HIV. Se você for doar sangue, eles fazem esse exame, tá? Então, assim, porque a pessoa que porta o HIV, obviamente, ela não vai poder doar sangue, certo? Porque o sangue dela vai ter vírus, ok? Exatamente. Se é uma pessoa que tem relação sexual ativa com diversos parceiros sexuais, não faz uso de camisinha, a chance de contrair um vírus realmente é muito grande, tá? Agora, no total, existem cerca de 180 mil crianças de 0 a 14 anos que se infectaram em 2017. Considerando as vias de transmissão do HIV, quais são as principais causas de infecção entre crianças de até 5 anos? É relação sexual? Não. Lembrando que não existe só essa forma de contágio. Contato com mucosas, com sangue e também, um detalhe, na gravidez. Às vezes a mãe é portadora, nem sabia, e lá no ato do parto, né, a mulher não sabia que era portadora, contaminou o filho. Ou também no aleitamento materno. Porque quando a mulher amamenta, se ela é portadora do vírus HIV, os vírus também passam pelo leite. Então, considerando as vias de transmissão do vírus, muito possivelmente essas crianças de até 5 anos se contaminaram via leite materno, transfusão sanguínea ou dentro do útero da mãe, tá? Eu já tive caso de uma vez na escola pública que eu tinha uma menina no 6º ano que portava HIV, contraiu da mãe, tá? Extremamente difícil. Tudo bem? Então, olha só, vamos continuar então falando de HIV na letrinha C. As 21,7 milhões de portadores de HIV com acesso ao tratamento podem diminuir a carga viral em seus organismos por meio de medicamentos específicos. Isso é verdade? O medicamento diminui a quantidade de vírus dentro do organismo da pessoa? Verdadeiro ou falso? Exatamente, é verdadeiríssimo, tá, gente? O medicamento ele é usado exatamente para isso, para controlar a taxa viral. Ele não cura, ele vai manter o vírus em pequena quantidade dentro do seu organismo. Por isso que tem que tomar o remédio para o resto da vida. Até hoje, né, que não se tem a cura completa da doença, a pessoa vai ficar tomando o remédio. Esse remédio ele é tão eficiente que muitas pessoas chegam à taxa viral a quase zero, né? E conseguem até não passar essa doença à frente. Só que tem que fazer o uso contínuo do remédio. As 36,9 milhões de pessoas que vivem com HIV certamente morreram de AIDS. Com certeza não. Muito falso. Às vezes a pessoa nem vai evoluir para AIDS se ela fizer o uso direitinho do remédio, tá? As 1,8 milhões de novas infecções de 2017 no mundo deve-se principalmente à transmissão pela saliva e pelo suor da pele. Muito falso. Saliva e suor da pele não transmite HIV, por favor, hein? Uma pessoa corre o risco de se infectar com o vírus HIV se tiver relações sexuais sem camisinha, usar seringas ou agulhas contaminadas, né? Em uso de drogas, né? Tiveram contato com fluidos corporais infectados, com sangue, sêmen, fluido vaginal e leite materno. Verdadeiro. É assim que transmite HIV, tá? Abraço, beijo, suor, não transmite HIV. E questão 31.
Façam para mim a questão 31 aí. Qual letrinha vocês acham que é? Aí eu vou fazer o seguinte. Vou colocar para vocês a página 10 e 11. É isso que ficou faltando. Lá no link de atividades, tá bom? Terminando aqui, eu coloco lá para vocês. Vocês estão batendo papo aí, no bate-papo, né? Sobre o assunto. Mas eu tenho uma questão para vocês resolverem. Vai lá. Quero saber exatamente qual letra. Arthur, Matheus, foca lá na questão 31. Não, é só uma letrinha só. Sim, só uma. Boa, Matheus, isso aí. É só uma análise de gráfico, Julie, presta atenção. Vou esperar. Deixa eu ver que horas. Dá tempo. Não, Maria. Não, Julie. Ó, vou ler com vocês que eu lendo, não sei o que acontece. Esclarece a mente de vocês. As doenças sexualmente transmissíveis são consideradas como um dos problemas de saúde pública mais comum em todo o mundo. Em ambos os sexos, tornam o organismo mais vulnerável a outras doenças, inclusive a AIDS, além de terem relação com a mortalidade materna e infantil. No Brasil, as estimativas da Organização Mundial da Saúde, OMS, de infecções de transmissão sexual na população sexualmente ativa a cada ano estão representadas no gráfico ao lado. Então, nós temos ali, né, sífilis, gonorreia, clamídia, herpes genital e HPV. Após analisar a análise dos gráficos e do conhecimento acerca das possíveis formas de contágio de DSTs, podemos afirmar que a frequência similar de herpes genital e o HPV está relacionada ao fato de ambas serem bacterianas. Não são ambas bacterianas, são doenças virais. A gonorreia, com frequência maior, em relação à sífilis, HPV e a herpes genital, vocês não, com certeza vocês pararam ali, ó, com a frequência maior, achava já estava errado. É causado por uma bactéria cujo doente pode ser tratado com os antibióticos, certo? Porque ela fala assim, frequência maior em relação a sífilis, herpes genital e HPV. Ela não considera clamídia. Com certeza vocês não terminaram de ler, tá? Vamos ver as outras. A maior frequência de clamídia na população está relacionada às diversas mutações que ocorrem no vírus transmissor. O que dificulta o tratamento de doença e possibilita maior contágio. É isso mesmo, clamídia? Não é. Menor frequência de sífilis em relação à gonorreia e à clamídia pode ser explicado pelo fato de a população humana utilizar frequentemente espermicidas e anticoncepcionais. Tem nada a ver com DSTs. Então, letrinha P. Alguma dúvida, turma, sobre isso? Então, eu vou colocar lá o caderninho de atividade de vocês, a correção daquelas 2 páginas que ficou faltando. Eu botei para vocês uma aula de revisão dessa unidade para a gente partir para a próxima, tá bom? Então, vou encerrar por aqui. Qualquer coisa, vocês me chamem lá no positivo, tá bom? Tchau, tchau.